Bom dia, gente. Eu espero que todos vocês estejam bem, na mais perfeita graça e paz de Deus. Amém. Nesse dia que o Senhor fez para nós, né? Nós podemos nos alegrar nele, porque ele nos concedeu mais um dia de vida, mais um domingo gracioso. Hoje é domingo de Ramos, né, amor? Um domingo muito importante para nós que somos cristãos e cristãs, um domingo emblemático que fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém enquanto ele caminhava, né, rumo à cruz, rumo à nossa salvação, à nossa libertação. E eu queria convidar você, primeiramente, a dizer como que está o áudio. Bom dia, Simone. Como que está o áudio? Dando uma positiva para a gente da imagem do áudio para nós continuarmos. E aí, gente, como que anda o áudio? Ok, Simone dizendo que está tudo bem. Fernando Gabricho também dizendo que está ótimo. Perfeito. Então vamos ter uma palavra de oração. Hoje já é a 6ª aula do nosso primeiro módulo. A gente já está caminhando para o final do nosso primeiro módulo. E nós temos muito que agradecer, porque apesar de todos os contratempos e todas as dificuldades, nós já estamos caminhando para a conclusão do nosso módulo de Bíblia. Isso é uma bênção, né, meu bem? Com certeza. Da parte de Deus para nós. Vocês estão arrasando, viu? Nós estamos, graças a Deus, né? Deus tem providenciado tudo que a gente precisa para a gente continuar ativo aí, na presença dele, trabalhando e se movimentando em fé. Não é porque estamos em isolamento social que nós não estamos movimentando, estamos sim. Então feche os seus olhos, nós vamos orar e agradecer a Deus por esse dia especial que o Senhor nos deu. Pai, obrigado, Deus. Obrigada porque, em primeiro lugar, hoje nós trazemos à memória o seu sacrifício, Deus, a sua disposição de nos amar, de nos perdoar e de escolher a cruz por amor a nós. O Senhor nos deu a sua vida, Pai, naquela cruz. O Senhor escolheu doar a sua vida por amor a nós. Muito obrigada, Jesus, porque hoje nós nos alegramos ao lembrar, meu Pai, a trazer essa memória viva, Deus, nas nossas mentes e nos nossos corações. Muito obrigada por essa manhã de domingo, Senhor. Palavra, sendo ministrados pelo Teu Espírito Santo. Tudo porque o Senhor nos amou, nos perdoou e escolheu a cruz para nós. Escolheu por nós a cruz, aliás. Muito obrigada, Deus, por tudo. O Senhor tem sido muito bom. Obrigada por essa 6ª aula. Obrigada por cada família representada, meu Pai, nas pessoas que estão nessa live. Que o Senhor abençoe, que o Senhor fortaleça, que o Senhor alargue o entendimento, alargue a percepção, meu Pai, cognitiva, espiritual da Tua Palavra, e que seja um momento instrutivo e um momento de louvor ao Senhor. Muito obrigada, Deus, por esse domingo. Amém e amém. Graças a Deus. Um minuto, gente, nós vamos nos preparar para começar a nossa aula, tá? Beijo. Achei maravilhoso.
Pessoal, mais uma vez, bom dia para vocês. Nós vamos começar então a nossa aula e como nós oramos, que Deus nos dê uma boa jornada, né? A Leide falou há pouco que nós já estamos na nossa sexta aula e hoje nós vamos dar uma continuidade às nossas aulas anteriores e eu espero que você esteja aproveitando ao máximo, viu? Ao máximo aí essa oportunidade que nós temos tido, tá? Espero que você tenha revisado o conteúdo, tido a oportunidade de ler algumas coisas, tido a oportunidade de revisar. E, por favor, parece que deu um probleminha aqui. Eu gostaria que você fosse dando um feedback, tá? Caso aconteça algum problema com a transmissão, tá? Caso haja algum travamento no vídeo, para a gente não se complicar, ok? Gente, nós vamos então começar a nossa aula e hoje nós vamos falar um pouco sobre os escritos do Novo Testamento. Se você perceber no nosso cronograma, houve uma pequena mudança no nosso título, apenas a respeito do nosso título, que eu havia chamado a relação do Antigo e do Novo Testamento, e troquei para os escritos do Novo Testamento. Que, na verdade, nós vamos avançar um pouquinho na discussão que nós vimos fazendo na semana passada, com relação a esses escritos, e ao longo dessa aula também nós vamos ver um pouco da relação entre esses dois blocos, que são importantes para nós. Tá? Então é só uma questão mesmo metodológica, mas nada que vai alterar o nosso cronograma. Tá? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os escritos do Novo Testamento. O nosso objetivo, então, será conhecer alguns aspectos históricos e literários que nos auxiliem na compreensão dos textos do Novo Testamento. Como nós vimos falando desde a semana passada, e até desde a nossa primeira aula, o Novo Testamento ele é uma resposta, assim como toda a Bíblia Sagrada, vem trazendo algumas respostas importantes para a comunidade cristã, para as pessoas que estão vivenciando a jornada, e a Bíblia Sagrada vem trazendo algumas respostas importantes, algumas respostas de fé, que dê às pessoas condições de enfrentar a vida. E então nós temos percebido como é complexo esse processo de formação desses textos, como é trabalhoso, né? E como é importante para nós situarmos os textos que nós temos nas mãos nos contextos em que eles foram escritos, diante das situações que eles nasceram. Então isso é muito importante para nós. E hoje nós vamos avançar um pouquinho e perceber mais a questão da estrutura dos textos que organizam aí o nosso Novo Testamento, tá? Então, só para retomar algum ponto da aula passada, para a gente dar seguimento, então, nós finalizamos a nossa última aula falando um pouquinho sobre a relação de tradição e de redação. Tradição e redação. Essas duas palavras importantes, né, que elas precisam ser bem definidas, que nos ajudam muito a entender o livro que nós temos nas mãos. Então, nós falamos que tradição é aquilo que você recebe, é aquilo que você ouve, é aquilo que você lê. Então, tradição nesse sentido de transmissão. E demos um exemplo tanto do apóstolo Paulo quanto do Evangelho de Marcos, no sentido que o próprio apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, vai falar da tradição que ele recebeu acerca da morte de Jesus, acerca da ceia, né? Porque o que eu recebi, também vos entreguei. Esse movimento, ele recebe e ele transmite. Então, a transição nesse sentido. E é uma palavra extremamente positiva, apesar de, no nosso tempo, ser muito mal usada, né? Eu havia brincado que se você for chamado hoje de tradicional, é quase um xingamento gospel, né? É quase uma ofensa feita a você. Mas tradição é uma palavra extremamente positiva, porque tem essa conotação de receber algo. E a redação é aquilo que você, uma vez tendo recebido, você transmite.
E eu me lembro que, semana passada, a Dorinha fez um comentário muito interessante a respeito desse tema, de tradição e redação, e ela disse assim, é o que nós estamos fazendo com relação à leitura de Lucas. E é exatamente isso, viu? A Dorinha está coberta de razão. É o sentido de que, por exemplo, nós estamos lendo o Evangelho de Lucas nas nossas devocionais, nós temos aí um cronograma, uma organização em pequenos textos, e nós diariamente estamos lendo esses textos. Então, nós recebemos esses textos, nós meditamos e nós temos recebido o presente de ter diariamente uma postagem em áudio. Então, nós lemos, ou seja, nós recebemos a tradição do Evangelho de Lucas, é uma tradição, alguém lê, reflete sobre o que leu e faz um comentário, faz uma aplicação. Isso nos permite uma conexão com a mensagem daquele texto. Então, desde muito cedo, foi muito importante na vida cristã e para a missão a questão da proclamação, essa capacidade que os primeiros cristãos tiveram, as primeiras comunidades, né, homens e mulheres tiveram, a capacidade de ler, ou seja, de receber a tradição, redacionar essa tradição, ou seja, reelaborar e transmiti-la a uma nova realidade. É claro que nós não podemos esquecer que há um movimento do Espírito conduzindo todo esse processo, porque é o que nos lembra, por exemplo, a própria narrativa de Lucas a respeito do livro de Atos, porque o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, que deu a ele autoridade para pregar, para proclamar, conduziu todo o seu ministério, agora estaria sobre a igreja, que daria continuidade. Então, qual é o papel da igreja? O papel da igreja é proclamar em novas realidades a tradição que ela recebeu, ou seja, esse ensino, essa base. Então, ela vai, com muita sabedoria, guiada pelo Espírito, conduzindo esse processo de redação. Dois exemplos importantes para a gente entender essa capacidade redacional e a importância disso. Eu já falei para vocês em uma das nossas aulas, mas vale a pena repetir. Um exemplo dessa capacidade redacional e a importância disso são os textos de Atos capítulo 13 e o texto de Atos capítulo 17. Capítulo 13, Paulo está falando para um público de tradição judaica, e aí Paulo então ele apresenta Jesus a partir de uma tradição fixada em toda a história judaica. Então ele apresenta toda essa linha revelatória de Deus a partir de Abraão, Isaac, Jacó, faz todo esse movimento, né, da história bíblica. Mas quando ele está em Atos 17, ele fala de Jesus, ele apresenta Jesus, mas como ele está diante de um público que não conhece a história de Israel, ele consegue apresentar Jesus de uma outra maneira, sem precisar se apoiar nessa história da revelação de Deus ao seu povo. Então ele parte de um outro ponto e ele apresenta Jesus. Então ele tem a tradição de Jesus, da morte e ressurreição, tanto que quando ele toca no ponto da ressurreição, em Atos 17, a discussão praticamente acaba, porque para o povo que está ouvindo, o povo da filosofia, o povo da Grécia, né, porque ele está em Atenas, é um escândalo. A ressurreição sempre vai ser um ponto delicado para a pregação do Evangelho, porque, de fato, você toca, né, você alcança a ressurreição em questão de compreensão somente por meio da fé, porque extrapola qualquer possibilidade de explicação científica, material, histórica, né? Nós alcançamos isso por meio da fé. Ok. Então, nós fechamos esse ponto, né, na semana passada, a respeito dessa diferença de tradição e redação.
Então, nós fazemos esse movimento o tempo todo. Nós fazemos o movimento o tempo todo. Uma vez que nós lemos um texto, uma vez que nós ouvimos uma canção e nós falamos novamente a respeito dela. Então, é esse movimento o tempo todo que dá dinâmica para a pregação, dá dinâmica para a tradição e permite com que pessoas em realidades totalmente diferentes, com problemas novos, sejam alcançadas pela pregação da palavra. Tá? Então, essa foi o final da nossa aula de semana passada, então só em caráter de introdução, para a gente falar necessariamente do nosso tema de hoje, que são os escritos do Novo Testamento. Eu vi um comentário aqui da Valquíria, né? Gostaram da caneca, né? Muito chique, viu? Personalizada, fazendo uma propaganda aí da nossa igreja, com essa logo maravilhosa, viu? A gente pode providenciar essa caneca aí para o pessoal, viu? É muito chique. E é bem antiga, viu? Eu já devo ter ela, acho que uns 8 anos já. A caneca é muito boa. Tem um ciúme dela, viu? Bom, hoje nós vamos falar, então, necessariamente sobre esses escritos do Novo Testamento. Esses escritos são fundamentais para nós. E alguns detalhes são importantes para a nossa leitura, algumas informações. Esses escritos, chamados de Novo Testamento, eles são escritos de uma língua que é a língua grega. Nós falamos na semana passada sobre algumas dominações que perpassaram pelo Império, que perpassaram por Israel, e eu vou projetar aqui para vocês recordarem esse mapa. Esse mapa é o mapa do Império Grego, que domina a região aí de Jerusalém, né? Por volta do século IV a.C. Por volta do século IV a.C. É uma dominação que vai deixar algumas marcas. Vai deixar algumas marcas no povo, em toda a região, e uma dessas marcas que vai trazer grande contribuição para a história bíblica, que vai trazer para nós aí algumas influências que a gente precisa se dar conta delas, é o idioma. Nesse período aí do século IV até o século II, aproximadamente, antes de Cristo, há uma mudança significativa na cultura, e uma delas é a mudança relacionada ao idioma. Então, nessa região chamada aí de Palestina, de onde nós estamos falando, mas em toda essa faixa colorida, vai ser implantado um novo idioma. Eu já havia mostrado para vocês, na nossa segunda aula, o idioma do nosso Novo Testamento. E esse idioma ele é chamado de koiné. É o grego, mas é o grego chamado comum, o grego koiné, é o grego do dia a dia. A palavra koiné significa comum, dá esse significado de uma língua que não é a língua falada nos espaços formais, mas é uma língua falada no dia a dia, no comércio, É uma língua que tem essa presença pública aí. Então, é o grego koiné. É essa linguagem que alcança as pessoas no seu dia a dia. Então, os nossos textos são textos produzidos com um idioma. Então, uma das coisas faladas anteriormente foi a importância da gente ter essa noção. Aí você pode me perguntar, pastor, então, para a gente ler bem o Novo Testamento, a gente precisaria dominar esse outro idioma? Olha, de uma certa forma, seria muito proveitoso, seria muito bacana, Seria ideal que todos nós pudéssemos sim aprender um idioma, porque além de culturalmente favorável, a gente teria uma possibilidade maior de ler melhor o texto. Mas uma coisa que nós temos hoje, que ajuda muito, são diversas versões de tradução que nos ajuda muito na compreensão.
Então eu sei que, por exemplo, a gente parar agora para aprender um idioma novo e tal. E isso também não desmerece a nossa leitura, desde que tenhamos a noção da importância de se aproximar ao máximo de boas traduções, de boas versões. Então, por exemplo, se você estiver lendo um texto, procure comparar traduções, versões, porque sempre há uma diferença, porque todo tradutor, toda tradutora se encontra às vezes num dilema. Porque às vezes uma palavra que você tem na cultura que você está traduzindo para o português, você não encontra palavras assim exatamente com a correspondência. Ou palavra, ou duas ou três palavras que têm um significado comum, que têm a mesma tradução no português. Então, por exemplo, quando você fala do inglês, a palavra céu, né? Você às vezes tem uma dificuldade, porque quando nós falamos a palavra céu, nós podemos estar falando do céu que nós estamos vendo, ou do céu no sentido de paraíso, de reino. E o inglês, por exemplo, o alemão, tantas outras línguas, tem palavras também com sentidos duplos, triplos. Então, é um desafio muito grande a questão da tradução. Então, um exercício importante e uma dica, levando-se em conta que o Novo Testamento não foi escrito na nossa língua, o que nós temos em mãos são traduções, né? E aí há um esforço considerável de muitas pessoas que ao longo da história se gastaram nesse desafio tão importante da tradução, das versões, para que nós pudéssemos ter acesso, e um bom acesso. Então, seria ideal se pudéssemos sempre, ao ler um texto, comparar com outras traduções, versões, edições, que isso vai dando para nós novas possibilidades para a interpretação do texto. E aí talvez você pense, pastor, mas eu não tenho condição de comprar muitas Bíblias. Gente, hoje tem um negócio chamado internet. Então, existem sites, aplicativos que oferecem gratuitamente diversas versões da Bíblia. Então, depois eu posso indicar para vocês um aplicativo que ele tem diversas versões, traduções, até mesmo em outras línguas, né? Versões em espanhol, inglês, próprio grego, hebraico. É um aplicativo de celular gratuito e tem vários sites também que nos auxiliam na leitura. Então, sempre uma leitura comparativa, porque isso ajuda muito, muito na nossa boa compreensão do texto bíblico, tá? Então, fica essa dica importante para nós na leitura do texto bíblico. Bom, com relação a uma parte mais estrutural, geralmente nós dividimos, ou nós organizamos o Novo Testamento em pelo menos três blocos. Três blocos que nos facilitam o entendimento desses textos dentro de cada um desses três blocos. Quais são esses três blocos que geralmente nós organizamos o Novo Testamento? É o bloco chamado Evangelhos, é o bloco chamado Cartas, ou também Epístolas, e o bloco chamado Apocalipse. E uma observação é que dentro desse bloco Evangelhos, nós também acrescentamos aqui o livro de Atos dos Apóstolos. Tá? Você que participou do nosso minicurso vai se lembrar que o texto de Atos dos Apóstolos, ele é, na verdade, uma continuidade do livro, aliás, do Evangelho de Lucas. Então, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos é, na verdade, uma obra única, organizada em duas edições, ou duas etapas, tá? Então, é importante nós acrescentarmos aí, dentro desse bloco Evangelhos, o texto de Atos dos Apóstolos, tá? Então, esses três blocos são uma organização, uma sugestão de organização para que a gente entenda melhor a estrutura do Novo Testamento. Evangelhos, Cartas e Apocalipse.
Uma informação importante é que esses 3 blocos, eles não estão organizados, tá? Eles não estão organizados no sentido de ordem de escrita, tá? No sentido cronológico, no sentido crescente, né? Que os evangelhos foram escritos primeiros e o último livro a ser escrito foi o Apocalipse. Não, nesse aspecto, não há uma ordem cronológica dessa organização, tá? A ordem, ela é temática, em questão de gênero, de característica, e depois a gente vai perceber como também é importante a gente ter uma noção da cronologia que esses livros foram escritos, porque vai ajudar a gente a entender. E até o lugar, né, o ambiente em que esses livros foram escritos. Tá? Mas essa organização básica que nos ajuda. Então, evangelhos, cartas, Apocalipse. Tá? E o último bloco é um bloco que contém apenas um livro, tá? Apocalipse mesmo. E por que isso é importante? Porque cada um desses livros, dentro de cada bloco, né, eles devem ser entendidos a partir de suas características. Então, se você comparar, por exemplo, o Evangelho de João com a carta de Paulo aos Filipenses, há uma diferença. Há uma diferença de, vamos dizer, de gênero, há uma diferença de forma de escrever, há uma diferença de estrutura, há uma diferença de conteúdo, a forma é diferente. Então, se você, por exemplo, pegar uma poesia e lê-la, sabendo, não, eu estou lendo uma poesia, e você pegar uma receita de bolo, você vai perceber que são escritos diferentes, o jeito de escrever é diferente. E se você pegar por exemplo, um recado, né? A sua mãe mandou um recado para o fulano. Aí você lê a poesia, lê a receita de bolo e lê um recado. Cada uma dessas 3 formas de comunicação, elas são completamente diferentes. Então, é importante você ter a noção do estilo, da característica de que aquele escrito está usando, e aí vai permitir você entender melhor o assunto, entender a mensagem, tá? Então isso é muito importante. Daí a facilidade de se organizar, pelo menos nesses 3 blocos, porque já te dá uma noção que evangelho tem uma lógica diferente das cartas, que tem uma lógica diferente do Apocalipse. Então eu vou explicar isso um pouco melhor. Por exemplo, quando a gente fala de evangelhos, o ponto de partida do evangelho, ele é diferente do ponto de partida das cartas. E por que isso? Vou projetar outro mapa para vocês e eu já explico a importância disso. Ok. Os evangelhos, eles são textos que têm uma marca cultural, né, desse ambiente da Palestina, que é uma marca cultural da tradição judaica. Então, por exemplo, apesar dos evangelhos, como o evangelho de Lucas, ser um evangelho que foi escrito fora dos limites geográficos da Palestina, né, porque possivelmente ele é escrito em Antioquia ou em alguma cidade da Ásia Menor, nesse lugar aí de atuação das igrejas paulinas, ele é escrito de uma forma que ele tem a mentalidade, né, do povo judeu, do povo do Antigo Testamento, porque é a continuidade desse povo. E qual é uma das grandes marcas? Qual é uma das grandes marcas do povo da Bíblia, no sentido do povo judeu, e que reflete bem uma lógica que nós encontramos até mesmo no Antigo Testamento. Qual é? É a lógica da memória. É a lógica da memória. Para o povo da Palestina, né, o povo judeu, a memória é fonte de esperança. Na memória, nós encontramos a força para vivermos os desafios da vida, para enfrentarmos os desafios da vida. Então, diante de um problema novo, diante de uma situação nova,
diante de uma enfermidade, diante do desemprego, diante de uma pandemia, diante de tantas situações difíceis que a vida vai colocando para nós, nós encontramos na memória a força para vencer. Então, por exemplo, você vai fazer uma visita a alguém que está no hospital, alguém que está com uma enfermidade muito grave, passando por um problema muito sério, enfrentando uma dificuldade, e aí você vai até o hospital fazer a visita, e chegando lá você começa a conversar com a pessoa. Ela está muito doente, com medo, insegura diante das situações, e o que acontece? Ela coloca para você a situação dela. E se você fosse usar a lógica dos evangelhos, né? Evangelhos no sentido da literatura, que é a mesma lógica aí do povo hebreu, você faria o quê? Diante da fala dela, colocando a situação crítica, o que você faria? Você contaria para ela uma história. Fulano, era uma vez, e aí você contaria para ela uma história, e não qualquer história, né? No nosso caso, nós que somos cristãos, você contaria uma história de Jesus curando. Então você traz à memória dela, né? Você conta para ela uma história de um Jesus que cura. Então você contaria a história, terminaria de contar a história, e talvez faria para ela uma oração, viraria as costas e sairia. A lógica dos evangelhos retrata a lógica da memória. Diante de situações novas, diante de problemas novos, diante de angústias, diante de perseguição, diante de enfrentamentos, diante de embates teológicos, de problemas doutrinários, enfim, diante de tantas situações, qual é a postura dos evangelistas? Relembrar a vida, as palavras, a morte e ressurreição de Jesus. Então eles usam essa lógica dizendo que é na memória de Jesus, ou seja, é lembrar os feitos de Jesus, as suas palavras e principalmente a sua paixão, né? Nós estamos aí nos aproximando da Páscoa, estamos a uma semana da Páscoa, é relembrar a sua paixão e morte. Então por quê? Porque na lógica judaica, memória é fonte de esperança. É na memória que as pessoas encontram a fonte de esperança. Isso é muito importante. Isso é muito importante para o entendimento dos evangelhos. Por isso, nós temos 4 evangelhos que recontam a história de Jesus. A história de Jesus no sentido de iluminar os problemas que as pessoas estão passando naquele instante. Então, a lógica é memória. Por isso, a gente recorda, por exemplo, o texto de Jeremias, em Lamentações, né, capítulo 3, versículo 21, que ele vai dizer: quero trazer à memória o que me dá esperança. O que dá esperança para as pessoas que recebem o Evangelho é a memória de Jesus, é a vitória de Jesus. Então você reconta a história de Jesus para aquecer o coração. Agora, a lógica aí, das cartas é uma lógica diferente, porque as cartas já retratam a mentalidade de um ambiente fora do ambiente judaico. Então, geograficamente, você está longe, então a mentalidade, o jeito de comunicar, a forma de pensar, ela é diferente. E qual é a grande marca das cartas? A grande marca das cartas é a marca aí do mundo mediterrâneo, né? Que é esse mundo da Ásia Menor, que é para nós aí chamado esse ambiente de atuação, principalmente de Paulo e posteriormente de alguns outros cristãos. Vai ser um ambiente de forte consolidação do cristianismo, mas é um ambiente altamente influenciado pela filosofia e pelos seus instrumentos de reflexão, que é um deles a retórica, que é a argumentação.
Então, se a lógica aqui, ó, da Palestina é a lógica da memória, ou seja, lembrar é suficiente. A lógica que o apóstolo Paulo vai utilizar para escrever é a lógica da argumentação. Então, por exemplo, você vai fazer uma visita, você vai até a casa de uma pessoa e essa pessoa está desanimada. Ela está passando por alguns problemas, enfrentando algumas situações difíceis, passando dificuldades e ela está desanimada na fé. Desanimada. Aí você ouve o desabafo dela e aí você se propõe a ajudá-la. E aí o que você faz? Você começa a argumentar com a pessoa. Fulano, eu acho que você não deve ficar desanimado. Por quê? Porque Jesus é o nosso Senhor, Ele fez isso, Ele age assim, Ele é um Deus maravilhoso. E aí tem um texto que diz o seguinte, você deve ler esse texto, você deve pensar nisso. Olha, eu passei isso, então a vida é assim mesmo, a vida tem altos e baixos, você precisa ter mais maturidade. Então você deve levar em conta isso. Olha, a situação está ruim para todo mundo, leva em conta isso, pensa nisso, olha, reflete nisso aqui. Ou seja, você começa a dar argumentos para a pessoa. Você vai direto ao ponto, responde ela objetivamente, mas a partir de argumentos. Você constrói com ela um raciocínio, um argumento para justificar do porquê ela não deveria estar desanimada ou porquê ela deveria lutar para sair daquela situação. Ou seja, com a argumentação, com um raciocínio, com uma reflexão, você tenta mudar a perspectiva da pessoa. Então, de se expor às ideias, de defender um ponto de vista, de argumentar, de questionar um pensamento. É a lógica desse mundo, é o mundo em que Paulo transita e é o mundo para onde Paulo fala, para quem Paulo fala. É dessa lógica aí. Então, é muito importante você saber essa diferença. Então, se nos evangelhos você reflete lembrando, você propõe uma nova esperança a partir das memórias de Jesus, né, de coletâneas de memórias, sejam das palavras, da sua atuação, nas cartas você propõe a esperança a partir da argumentação. Você apresenta a argumentação. Você faz a pessoa refletir a partir de diálogo, de uma reflexão, de uma discussão. Tá? Então, essa é a grande diferença. E com relação ao Apocalipse, é uma coisa importante, também já havia falado para vocês anteriormente, é que Apocalipse é o nome do último livro da Bíblia, ele se chama Apocalipse, mas Apocalipse também é o nome de um gênero literário. Então, assim como poesia é um gênero, poema é um gênero, recado é um gênero, e aí você vai tendo, né, formas ou fórmulas de se comunicar algo. Então, quando você pega textos diferentes e em contextos diferentes, você percebe diferenças. Como é o exemplo que eu havia dado há pouco, da poesia, da receita de bolo, do recado. Podemos relembrar o exemplo de uma peça de um advogado apresentado a um juiz. Então você percebe diferenças significativas de gêneros. Tá? Então esse Apocalipse, além de ser o nome de um livro, Apocalipse também é um gênero. E ao saber o significado dessa palavra Apocalipse, a gente já começa a ter uma noção melhor do significado desse gênero. A palavra Apocalipse é uma palavra grega, cujo significado é revelação. Então, apokalima seria tirar, né, retirar o véu. É a ideia de você ver aquilo que você não via antes. Então, o Apocalipse, na verdade,
é um gênero literário que expressa uma experiência sobrenatural, uma experiência de caráter espiritual e uma experiência que a gente chama de supra-humana, no sentido de estar além da capacidade humana. Porque o Apocalipse traz essa conotação de que a pessoa que tem a experiência apocalíptica é uma pessoa que tem uma experiência em que ela vê a realidade a partir da ótica de Deus. Então, quando, por exemplo, nós estamos lendo o livro do Apocalipse, é justamente isso. João, ele tem uma experiência apocalíptica, ou seja, ele tem uma experiência de revelação, e João, conduzido pelo Espírito, conduzido por Deus nessa experiência, em que ele vê uma realidade diferente da realidade que ele via até então com os seus olhos humanos. O Apocalipse, ou a apocalíptica, como a gente fala também, ela é uma experiência em que o ser humano, conduzido por Deus, ele tem essa experiência em que ele vê uma realidade fora da perspectiva humana. Então, é uma experiência que vai marcar o povo de Deus, e é uma experiência que a gente já encontra, né, essa característica literária, nós já encontramos, por exemplo, no livro de Daniel, nós encontramos no livro de Ezequiel. São dois livros assim fundamentais para nós entendermos esse jeito literário de se contar uma experiência. E outros resquícios também dessa característica. Por exemplo, nos evangelhos a gente tem um pouco disso, desse perfil apocalíptico, de você ver as coisas na ótica de Deus. E nós temos, por exemplo, a experiência que o apóstolo Paulo conta à igreja de Corinto, quando ele vai dizer que ele tem uma experiência de arrebatamento, né? Então ele vai até o terceiro céu, e ele vai dizer, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, e eu vi coisas que são impossíveis de serem narradas. Então, ou seja, é como se ele saísse da dimensão humana, então ele tenta colocar isso, ele saísse dessa dimensão humana, dessa horizontalidade humana, e ele fosse levado a um plano espiritual e ele pudesse ver a realidade por trás desse véu que está diante dos nossos olhos. Como se houvesse na naturalidade humana um véu que nos impedisse de ver as coisas na ótica de Deus. E aí Paulo conta essa experiência, dizendo para a comunidade de Corinto que ele também teve algumas experiências, né? E Paulo vai colocar isso porque há um debate por trás da carta aos Coríntios, um debate que tem uma tendência de depreciar o ministério apostólico de Paulo. Então ele coloca essas questões apocalípticas até para defender o seu ministério. E daqui a pouco a gente fala um pouco mais a respeito disso, né? Então, entender até o significado da palavra apocalipse é importante. Por exemplo, no inglês, esse livro, Apocalipse, ele é chamado de Revelation, que é revelação. Então, já dá um tom mais aproximado, né? Então, se você, por exemplo, abrir o livro do Apocalipse, né, no capítulo 1, versículo 1, o que você vai encontrar é a primeira palavra do livro do Apocalipse é a palavra revelação. Ou seja, o que nós vamos encontrar no livro de Apocalipse? É uma revelação de Jesus, que servirá para mostrar aos servos as coisas que em breve devem acontecer. E essa revelação foi dada ao conhecimento de João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então, você percebe, né? Então, já na primeira linha de Apocalipse, você tem a indicação do que se trata a literatura que a gente vai ler. Então, esses 3 blocos nos auxiliam muito você organizar, né,
os textos aí nos auxiliam muito. Os evangelhos, e aí havia falado para vocês do acréscimo de Atos, né, como continuidade de Lucas, porque lembrar do que a igreja primitiva havia feito é trazer esperança para uma igreja num momento diferente que está passando por dificuldades. Então, lembra-se da atuação de Jesus e lembra-se da atuação da igreja. Então, sempre baseado na memória. As cartas na lógica da argumentação, então você tem problemas pontuais e você conversa objetivamente, busca soluções a partir da argumentação. E o Apocalipse, dentro desse gênero da revelação, de você contar, você narrar uma experiência visionária, ou seja, uma experiência apocalíptica, trazendo esperança também para as pessoas. Tá? Então, avançando um pouquinho, eu quero falar agora objetivamente de cada um desses 3 blocos, trazendo algumas informações importantes para nós. O primeiro deles, eu quero falar um pouco sobre os escritos de Paulo, as suas cartas, e depois eu vou falar um pouco sobre os evangelhos, falando um pouquinho também mais sobre o Apocalipse, e finalizando com as chamadas cartas universais ou cartas católicas. Tá? Então, sobre os escritos de Paulo, vou projetar para vocês algumas imagens a respeito da atuação missionária do apóstolo Paulo. É de conhecimento, a partir da Bíblia e de algumas pesquisas, que o apóstolo Paulo tenha feito pelo menos 3 incursões missionárias, ou 3 viagens missionárias. Ele tenha tido aí 3 ações, 3 deslocamentos missionários, e foram esses períodos em que o apóstolo pôde fundar algumas igrejas, pôde consolidar essas igrejas, seja por meio da sua própria presença ou por meio das suas cartas. Então, nós temos a primeira viagem missionária de Paulo, é uma viagem um pouco mais curta. Ele sai aí da região de Antioquia, ele e Barnabé, passando pela ilha de Chipre, e ele tem uma incursão muito, muito menor na região aí da Psídia, Licaônia, e depois ele retorna. É uma viagem mais curta, mas vai ser uma viagem que vai trazer um significado muito importante para a mentalidade da igreja após essa experiência. Porque é em virtude do que acontece nessa viagem que a igreja vai convocar o que vai ser conhecido como o primeiro concílio da igreja. Narrado para nós em Atos capítulo 15. Em Atos capítulo 15 nós temos aí uma memória de uma reunião, de uma assembleia que a igreja realiza para discutir algumas questões que apareceram, especialmente aí na igreja de Antioquia, porque é essa igreja que envia Paulo e Barnabé. Então, a partir do que acontece nessa igreja, há necessidade de uma reunião, porque o pessoal de Jerusalém envia para essa igreja pessoas para, vamos dizer, fiscalizar o que está acontecendo. E há um grande debate, um desentendimento, e aí eles descem para Jerusalém para conversar a respeito disso. E o que está acontecendo? Há um questionamento se circuncisão, que até então era uma marca do povo judeu, se circuncisão deveria continuar fazendo parte do evangelho ou não. E a grande conclusão que se chega é que não, circuncisão é uma marca cultural de um povo. Um exemplo, tá? Isso é uma brincadeira, só para você entender. Claro que a dimensão é muito maior. Por exemplo, uma das marcas do nosso povo mineiro é o feijão tropeiro, né? Então, o feijão tropeiro é uma marca mineira, tá? Então, já fica a dica aí, viu, gente? Passando a quarentena, feijão tropeiro para nós, viu? Uma das marcas do povo mineiro é o feijão tropeiro. Então, é como se nós, Igreja Metodista de Santa Luzia, fôssemos plantar uma outra igreja, e aí, num determinado momento dessa plantação, nós tivéssemos a presença, por exemplo, de pessoas de outros estados. A gente vai para um bairro e tem a presença de pessoas de outros estados.
E ao plantar a igreja, nas nossas confraternizações, um prato típico é o feijão tropeiro. E aí a gente confundisse as coisas e começasse a dizer que o feijão tropeiro ele é essencial. Que uma pessoa que não come feijão tropeiro é uma pessoa que não vai experimentar a salvação, né? Então, além de aceitar a Jesus Cristo, você precisa passar a comer feijão tropeiro, porque é uma comida celestial, é uma comida maravilhosa, né? Não que não seja, né? Tropeirinho, mas no sentido religioso. E aí a gente, além da confissão de Jesus, nós quiséssemos implantar a cultura de comer feijão tropeiro. Então, uma pessoa que não come feijão tropeiro não é uma pessoa que está salva em Jesus Cristo. Então, é uma marca cultural. E aí a grande questão, é claro que o peso da circuncisão ele é muito maior, porque tem uma história, uma marca de uma aliança, enfim. Mas a conclusão que a igreja chega é que circuncisão é uma marca cultural, foi um instrumento de Deus para consolidar uma mentalidade, mas a partir dali, a partir de Jesus, é dispensável. Continua sendo uma marca de um povo, mas ela é dispensável. Essa é a grande discussão de Atos capítulo 15. E aí Paulo, então, nessa primeira viagem, acaba contribuindo para essa discussão e para essa consolidação. Nós temos aí, depois, a segunda viagem missionária de Paulo. E essa segunda viagem vai ser fundamental para o nosso entendimento a respeito dos escritos. Porque é uma viagem mais longa, como você pode perceber, é uma viagem muito mais longa, uma viagem mais complexa, um alcance muito maior e de uma contribuição também muito maior para a nossa discussão a respeito dos escritos. Por quê? É justamente nessa segunda viagem que o apóstolo Paulo vai escrever a sua primeira carta. É justamente nessa segunda viagem que o apóstolo vai escrever a sua primeira carta, e é o primeiro escrito do Novo Testamento. É o primeiro escrito do Novo Testamento que nós temos aí preservado. E isso vai ser muito importante para nós, porque, claro que a gente não pode pensar, né? Claro que a gente não pode afirmar que Paulo não tenha escrito nada antes disso. Mas é o primeiro escrito preservado que nós temos. E ele é um escrito dessa fase, ou seja, da segunda viagem missionária. Como a gente pode perceber, Paulo sai de Antioquia, e ele vai avançando pela região aí da Cilícia, Pisídia, Frígia, até chegar em Troade. E aí você vai se lembrar da narrativa de Atos 16, em que Paulo é chamado em uma visão para ir até a região da Macedônia, né? Está logo aqui, Macedônia, para atuar missionariamente na Macedônia. Então, de Troade ele vai até Filipos, depois passa em Polônia e chega até Tessalônica. Então ele passa um tempo em Tessalônica. Pela narrativa de Atos, a gente vai ter uma ideia de que em Tessalônica a sua estada não foi nada pacífica, passou por diversos problemas. De Tessalônica, ele mais Timóteo seguem para Atenas. E de Atenas, Paulo envia Timóteo de volta a Tessalônica, enquanto ele segue para Corinto. Ele envia Timóteo de volta a Tessalônica para que ele pudesse consolidar ou finalizar a consolidação dessa igreja em virtude da sua saída iminente, né? A sua saída rápida. Então, em virtude disso, ele sai de Tessalônica, né? Por causa da confusão, e aí ele envia Timóteo de volta. Em Corinto, Timóteo vai encontrar com Paulo, e em virtude do relatório ou da prestação de contas aí de Timóteo, é que Paulo vai produzir a sua primeira carta. Então, por volta do ano 50, quando ele em Corinto recebe o relatório de Timóteo, que ele vai escrever a sua primeira carta. Então,
A primeira carta de Paulo e o primeiro escrito que nós temos no Novo Testamento é a primeira carta aos Tessalonicenses, que vai ser uma carta aí fundamental. Aí a gente tem um outro bloco que é chamada as grandes cartas, que são as cartas que serão escritas por Paulo na sua terceira viagem missionária. Então, esse é um mapa que vai nos ajudar a dimensionar um pouco do que foi esse deslocamento de Paulo na sua terceira viagem. Então, ele revisita diversas igrejas que ele havia fundado, então ele consegue consolidar algumas questões, e é durante essa terceira viagem que o apóstolo Paulo vai fazer a famosa coleta financeira para que ele pudesse socorrer a igreja de Jerusalém, que está passando um momento de muita dificuldade. Então é nessa viagem, nessa terceira viagem missionária, que Paulo vai escrever as suas chamadas grandes cartas, que é por volta do ano 54 a 58. Quais são essas grandes cartas, né? São as cartas aos Coríntios, a primeira e segunda carta, a carta aos Gálatas e a carta aos Romanos. Com um detalhe muito interessante, que a carta aos Romanos, ela é uma espécie de amplificação da carta que ele havia escrito aos Gálatas, principalmente centrada no tema aí da justificação, da centralidade de Jesus, da superação, né, da fé em Jesus, da observância da lei, o tema da graça. E por que uma amplificação? Porque a carta aos Romanos ela é escrita a uma igreja que Paulo ainda não conhecia, ou seja, é uma igreja que Paulo não fundou, e além de não fundar, é uma igreja que Paulo não conhece pessoalmente. Então a carta aos Romanos, ela não trata necessariamente de um problema pastoral, não é uma carta orientativa, e ela ganha um caráter até do que a gente chama de um tratado. Paulo escreve a respeito de um tema, mas ele leva em conta o fato de que ele não conhece a comunidade, não conhece pessoalmente a comunidade para a qual ele escreve. Então, a carta aos Romanos ela ganha um caráter de um tratado. Ele para escrever acerca de um tema, porque há em Paulo o interesse de visitar em breve essa comunidade, o que posteriormente vai acontecer, mas isso posteriormente ao escrito dessa carta. Ok, a gente tem um outro bloco com relação aos escritos de Paulo, que são as chamadas cartas da prisão. Cartas da prisão. Essa terceira viagem de Paulo, ele passa um tempo considerável na cidade de Éfeso. Essa terceira viagem segue de 54 a 58, e ele passa um tempo considerável. Nós temos até um discurso de despedida registrado em Atos, um discurso de despedida à igreja de Éfeso, um discurso muito bonito. E aí, ele então passa bastante tempo na cidade de Éfeso, e há alguns indícios para nós, por exemplo, como 1 Coríntios, capítulo 15, temos ali uma menção à estada de Paulo em Éfeso, em que ele tenha lutado com feras, no sentido de que possivelmente Paulo passou por algum cárcere na cidade de Éfeso, tenha ficado preso por um tempo, e alguns pesquisadores vão defender que é justamente nesse período desse encarceramento de Paulo na cidade de Éfeso, entre 54 e 58, que ele tenha escrito a sua carta a Filemon. Filemon tem um problema com o seu escravo Onésimo, que foge, vai encontrar com Paulo na prisão em Éfeso, é batizado por ele, e Paulo então escreve a sua carta a Filemon do cativeiro em Éfeso. É interessante perceber isso, chamada essa carta da prisão. Outro cativeiro que é mais detalhado, que nós temos mais indícios, é o cativeiro que Paulo tem na cidade de Cesareia e posteriormente na cidade de Roma após o ano 58. A gente sabe que ao término dessa terceira viagem missionária de Paulo,
ele faz uma coleta e segue para Jerusalém na finalidade de contribuir para os cristãos, para as cristãs que estão passando por dificuldade, sobreveio um tempo de muita fome, um tempo de pobreza, e aí a igreja da Ásia Menor levanta uma oferta para socorrer a igreja de Jerusalém. E aí Paulo segue para Jerusalém levando essa oferta. E aí nas narrativas, em Atos, nós temos a descrição de que há um grande tumulto com a chegada de Paulo em Jerusalém, porque ele continua a sua pregação. Paulo já tem gerado diversos transtornos para o judaísmo, até mesmo dentro de algumas linhas da igreja, Paulo enfrenta dificuldades e o tumulto arma-se em Jerusalém a ponto de Paulo ser preso em Jerusalém e mediante a proposta, a intenção de assassinarem Paulo, ele é levado para Cesareia. Cesareia é uma cidade do litoral de Israel. Vou projetar aqui para vocês onde está Cesareia. Cesareia é uma cidade do litoral, como você pode perceber. Então ele estava em Jerusalém, é preso, e depois ele é conduzido para Cesareia, que era um lugar onde tinha um posto militar avançado e é um ponto de conexão com o Império Romano. Então ele passa alguns anos preso em Cesareia e possivelmente é de lá ou do seu tempo de Roma, porque de Cesareia Paulo é direcionado para Roma. Eu vou projetar aqui para vocês. Então, desse cativeiro de Cesareia, ele segue para Roma, como vocês podem observar aqui. Ele sai de Cesareia, né? E ele vai sendo levado cativo. Ele tem o naufrágio na ilha de Creta e depois ele é conduzido, em Malta, né? Ele é conduzido para a cidade de Roma. Então ele vai sendo deslocado. Então ele tem esses dois períodos de um cárcere maior, assim, em Cesareia, e depois uma espécie de cárcere privado em Roma, porque ele apela para o julgamento de César. Então ele vai ser julgado em Roma. E é possivelmente desse lugar, desse ambiente de encarceramento, que ele vai escrever a sua carta aos Filipenses e a sua carta aos Colossenses. Vocês sabem que eu gosto muito da carta aos Filipenses, tá? Não é necessariamente porque essa carta tem um nome maravilhoso, mas é porque por trás dessa carta nós temos um apóstolo preso. Um apóstolo que está encarcerado e nós não sabemos o final do apóstolo exatamente, porque Filipenses, Paulo está escrevendo a uma igreja que está desanimada, que está passando por dificuldades, e é um apóstolo encarcerado animando uma comunidade na fé. Isso é maravilhoso, isso dá uma conotação extraordinária para o conteúdo dessa carta, porque é um apóstolo que está realmente vivendo um momento de dificuldade, está preso, passando por limitações, e ele escreve animando essa comunidade, semelhante à igreja dos Colossenses, né? Então é um apóstolo encarcerado. E aqui a segunda carta, Paulo, uma observação, ela é necessária, porque nós não temos informações acerca da morte de Paulo. O livro de Atos não narra o final do ministério de Paulo. A gente tem a informação de que Paulo chega a Roma e começa a pregar na sua prisão domiciliar, né? Ele está em casa, ele tem essa condição de ter contato com pessoas, então ele prega o evangelho e o evangelho acaba. Pode parecer um pouco estranho, mas é necessariamente isso que Lucas queria, porque o protagonista do livro de Lucas, não é Paulo, não é Pedro ou qualquer outro dos apóstolos. O protagonista de Lucas é a palavra, é o evangelho. Esse é o protagonista. O que Atos está narrando para nós é o avanço do evangelho. O evangelho que sai de Jerusalém e ele segue até a cidade de Roma, que é chamada de Confins da Terra, por dois aspectos, né? É uma certa inversão de valores.
o que se considera centro é chamado por Lucas de periferia ou de confins da terra, mas ao mesmo tempo é no sentido de que a partir de Roma você alcança os confins da terra, porque todas as estradas imperiais elas chegam em Roma. Há um ditado, né, que todo caminho leva a Roma e um outro, quem tem boca vai a Roma, no sentido de que todas as estradas elas culminavam para Roma, no sentido de que Roma era o centro do mundo antigo. Então, se chegou em Roma, chegou onde tinha que chegar, ou seja, alcançará toda a dimensão do império e do mundo. Então, a gente não sabe, mas há uma tradição que coloca a morte de Paulo no ano 64, durante a perseguição do imperador Nero em Roma. Paulo já estaria em Roma por conta da sua prisão, e ele teria sido martirizado em Roma em 64, quando Nero, o imperador, vai culpar, vai responsabilizar os cristãos pelo incêndio que acontece na cidade. E aí há uma perseguição e Paulo e Pedro tenham sido martirizados no ano 64. Mas é uma tradição, a gente não tem relatos históricos a respeito disso. E aí acontece um movimento importante para a gente entender o que vai ser conhecido na teologia pelo nome de Escola Paulina. E aí o apóstolo, que era até então uma pessoa, ele vai se converter em uma escola, em uma própria tradição. E eu já explico melhor o que é isso, né? Porque há diversos indícios de que a carta aos Efésios, as cartas pastorais e até mesmo a carta aos Hebreus, elas não tenham sido cartas que foram escritas pessoalmente pelo apóstolo Paulo, porque elas podem ter sido escritas posteriormente à morte do apóstolo. Então, são cartas que possivelmente foram compiladas, organizadas, redacionadas por discípulos de Paulo. São homens e mulheres que deram continuidade à pregação do apóstolo, que deram continuidade a essa missão fundada pelo apóstolo Paulo, debaixo da sua perspectiva, teologia, do seu pastorado, da sua tradição. Então são cartas assim, que contêm fragmentos, ensinos, palavras, memórias do apóstolo, possivelmente fatos que aconteceram de fato, foram relembrados, reorganizados no momento posterior à morte de Paulo, porque por trás dessas cartas nós já encontramos algumas situações que possivelmente não faziam parte desse período anterior ao apóstolo, uma certa organização, uma certa hierarquização da igreja que é de um momento posterior. Mas as memórias do apóstolo, os ensinos, né, a sua contribuição, elas são compiladas aí pelos seus discípulos. Então, esse movimento de continuidade dessa obra literária do apóstolo Paulo vai ser conhecida como Escola Paulina. Escola Paulina. Então, quando nós falamos, né, o apóstolo Paulo diz à igreja de Éfeso, por exemplo, o apóstolo diz a Timóteo ou diz a Tito, no sentido de que esses fatos são relembrados pelos discípulos, né, mas não foi necessariamente uma escrita das mãos de Paulo. Mas isso não desmerece em nada o conteúdo, porque você já percebeu a força da guarda da tradição, da memória, da oralidade do mundo antigo, que tem o mesmo peso de uma literatura, né? E a carta aos Hebreus, uma interrogação, porque há algumas dúvidas com relação a se essa carta está dentro dessa escola paulina ou se é um produto, né? Se é uma redação de um grupo diferente. Talvez, por exemplo, uma produção que seja até mesmo de cristãos que buscaram refúgio na região do Egito, mais especificamente na cidade de Alexandria, mas que talvez tinham muito forte conexão com as igrejas paulinas ou com essa chamada escola paulina, porque apesar de ter um estilo diferente, né, trabalhar bastante a questão da memória, a memória dos ritos judaicos, a memória dessas tradições, nós temos aí uma aproximação muito bonita em questão de tema.
os temas aí marcantes a respeito da superação, né? Temas a respeito da superação do antigo culto, da implantação da nova aliança, são temas que são comuns nos escritos paulinos, tá? Então, com relação agora aos evangelhos, nós precisamos olhar um pouco também para a região da Palestina. Alguns cenários que vão ajudar a gente a compreender o pano de fundo por trás dos evangelhos, certo? Qual é o cenário que nós encontramos aí na Palestina? O Evangelho de Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. É o evangelho que é escrito aí por volta do ano 66, e é um evangelho que vai trazer grandes marcas para nós do que está acontecendo de fato nesse período, o ano 66. O que acontece no ano 66 na região da Palestina? Vale relembrar o que é a Palestina, ou seja, nesse espaço geográfico aqui, o que está acontecendo na Palestina. Então, para vocês perceberem, né, esse ambiente é o da Palestina, ou seja, o que está acontecendo nesse ambiente. No ano 66 há uma grande revolta, há uma grande perseguição política, religiosa, em que acontece a crucificação de alguns judeus pelo procurador romano, que controla a região da Judéia. Isso provoca um levante dos zelotes. Zelotes são um partido religioso. Como nós temos os fariseus, né, os herodianos, temos os zelotes. Esse grupo se revolta, acontece uma confusão, e há uma espécie de nova diáspora, né, de uma nova dispersão. Pessoas procuram asilo em diversas partes do império. Os judeus farisaicos, por exemplo, vão para o litoral de Israel, na cidade chamada Râmnia. Os cristãos vão preferencialmente para a região da Síria, região de Damasco, de Antioquia. E no ano 67, Vespasiano, que é um representante romano, vai reconquistar militarmente a região da Galileia. E no ano 70, Tito, que é um general romano, um general dos exércitos romanos, vai massacrar a população de Jerusalém, vai destruir o templo de Jerusalém. Isso vai trazer diversos transtornos, né, para a sociedade judaica, vai trazer diversos transtornos, né, para essas pessoas, e isso vai trazer um caos. E é nesse cenário que o Evangelho de Marcos vai ser escrito, porque é um cenário que tem uma ruptura entre judaísmo e cristianismo, porque o judaísmo e o cristianismo, que até então eles tinham uma convivência em certos níveis, né, pacíficas, porque algumas comunidades cristãs, alguns grupos, algumas pessoas ainda se identificavam como judeus que estavam vivenciando uma renovação. Então, como se o cristianismo fosse, na verdade, uma renovação dentro do judaísmo. Mas nesse período vai começar de fato a se consolidar a ruptura entre esses dois movimentos que vão se tornar autônomos. É um período de grande perseguição sistemática por parte do Império, porque há uma ideologia no sentido de cultuar o imperador como uma divindade. Então, principalmente nas periferias do Império, né, os procuradores aí querendo fazer média com o imperador, implantando isso, obrigando, e também algumas influências filosóficas, né, seja da Grécia ou da antiga Pérsia, e uma delas conhecida como gnose. É uma influência filosófica, religiosa do mundo antigo, que significa conhecimento. Gnose significa conhecimento. E desses embates, né, desse contexto, vai gerar aí algumas heresias, né, alguns enfrentamentos com os quais a igreja vai ter que lidar. Com relação ao embate com o judaísmo, ter que lidar com a afirmação de que Jesus não é o Messias. Então, o judaísmo insiste nisso. Jesus não é o Messias, Filho de Deus. A gnose, no sentido da afirmação que Jesus ele não era humano, ele apenas tinha uma aparência. Daí a derivação de um movimento chamado docetismo. A palavra docetismo ela vem do verbo grego chamado dokel,
que significa parecer, ou ter aparência, doquel. Ou seja, afirmavam que Jesus ele não veio em carne, e o enfrentamento com o Império Romano, a apostasia e o medo. Né? Então essas heresias aí, a heresia de que Jesus não é o Messias, a heresia de que Jesus não veio em carne, e a heresia do medo e da apostasia. A apostasia no sentido de abandonar a fé. Então é nesse contexto que os evangelhos vão nascer. O Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho de Marcos, principalmente dentro desse contexto da guerra, essa guerra que dura, aliás, de 66 a 73, e tem a destruição do templo, e é uma comunidade que sofre pela perseguição e pela guerra. Então Marcos, diante da apostasia, do medo, do afastamento, né, de pessoas desesperadas e escandalizadas até pelo sofrimento, Marcos tem um caráter de reevangelismo. Então Marcos traz essa memória do primeiro anúncio, vocês lembram aí da palavra querigma, né? Ou seja, o primeiro anúncio, Marcos relembra isso à comunidade, no sentido de fortalecer a fé. E Marcos inaugura, de certa forma, um gênero, porque a palavra evangelho, até então, era uma palavra exclusivamente usada no sentido de anunciar uma notícia. E como Roma era a detentora do poder até então, e tinha esse aspecto expansionista, cada vitória, cada avanço, cada conquista de Roma, contava-se um evangelho. Então, seja a conquista de um novo povo, a vitória sobre um levante, a apaziguação, né? Você tinha muito essa fala de paz e segurança, que Roma veio trazer paz. Por isso a fala de Jesus, eu não vim trazer paz como o mundo dá. Ou seja, ele está criticando aí esse conceito de paz na perspectiva romana, uma paz violenta, uma paz armada. Então, esse sentido de anunciar o evangelho. Então, em virtude da invasão de Jerusalém, da destruição do templo, a palavra evangelho era uma palavra muito comum, no sentido de que Roma apaziguou a guerra, finalizou a guerra. E aí Marcos vai dizer, no seu primeiro versículo, Marcos 1, versículo 1, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O imperador, até então tido como Filho de Deus, é agora confrontado pela fé de que não o imperador, mas Jesus é o Filho de Deus. E ele sim tem um evangelho. Nós, seguidores de Jesus, sim temos um evangelho, ou seja, uma boa notícia. E qual é a boa notícia? De que o reino de Deus chegou, ele será implantado, mas diferente de Roma, que implanta o seu domínio derramando sangue inocente através da violência, o reino de Deus é implantado a partir do derramamento do sangue de Jesus. A única morte necessária para a implantação do reino é a própria morte de Jesus. É no sangue dele que é selada essa nova aliança. Então há um confronto entre o evangelho de Jesus e o evangelho de Roma, e o Jesus de Marcos é um Jesus sofredor, que se identifica, né, com a comunidade aí que está sofrendo por conta da guerra e da perseguição. Se Jesus sofre, nós não podemos e não precisamos nos escandalizar com a nossa fé diante do sofrimento. Ou seja, não há nada de errado com a nossa fé se estamos passando por um período de sofrimento, já que o nosso Messias também sofreu. Com relação ao Evangelho de Mateus, já é um período posterior, e é justamente um diálogo aí com esse período, né, de reconstrução. O judaísmo está aí ascendendo novamente, o judaísmo que havia se enfraquecido e entrado numa crise em virtude da destruição do templo, um judaísmo que até então estava fortalecido pela presença do templo, agora precisa se refazer e se refaz em cima da observância da lei. E é com esse judaísmo em ascensão que o Evangelho de Mateus vai discutir. Por isso o Evangelho de Mateus tem espaço para muitos debates sobre a lei, sobre o que significa observar a lei, guardar a lei, e o que é de fato ser alguém justo, e em cima da figura de Moisés. E o Evangelho de Mateus vai apresentar um Jesus diferente um pouco da perspectiva de Marcos,
Marcos no Jesus sofredor, né, bem vinculado aí à imagem de Isaías 53, o Messias, que é o servo sofredor. Mateus já apresenta Jesus como um mestre da lei. Já que é o ambiente de confronto com esse judaísmo que está em ascensão, com debates em lei, na figura de Moisés como revelador e mestre da lei, Jesus é um mestre da lei. Por isso, aquela diferença que eu havia falado para vocês sobre a narrativa de Mateus e de Lucas da memória do Sermão do Monte, né? Em Mateus capítulo 5, Jesus sobe o monte, se assenta e ensina para os seus discípulos no lugar mais reservado. O monte, na tradição judaica, é o lugar da revelação, o lugar do encontro, o lugar onde se recebe palavra. E o Messias sentado, ou seja, ele é um rabi, ele está recebendo e oferecendo uma nova revelação, uma nova interpretação da lei. Já a versão de Lucas vai dizer para nós que Jesus está no monte, exatamente quando ele desce do monte, na planície, ele proclama esse ensino. É o mesmo conteúdo, né, que Jesus proclama assentado no monte. Lucas vai narrar para nós que ele proclama de pé na planície, e tem uma diferença interessante. Por quê? Porque para Mateus, Jesus é o mestre da lei, ele vai conduzir e a comunidade cristã relacionando-se com Jesus, como mestre da lei, que é o novo Israel fundado por Deus. Já Lucas, ao lembrar Jesus em pé na planície, proclamando esse conteúdo que Mateus coloca no monte, ele está dizendo que Jesus é profeta. Jesus é profeta. Por quê? Porque Lucas precisa anunciar um Jesus, relembrar, né, um Jesus profeta, porque o Evangelho de Lucas é dirigido às igrejas fundadas por Paulo no mundo helenista. Então, Lucas escreve o seu Evangelho destinado especialmente às igrejas do ciclo paulino, as igrejas fundadas por Paulo. Então, com uma forte característica que permite o diálogo com essas igrejas aí de tradição helenista. E são igrejas que, por conta da perseguição do império, igrejas aí que estão padecendo, principalmente se esfriando, porque as igrejas paulinas, em virtude da pregação de Paulo, né, as igrejas paulinas têm inicialmente uma forte expectativa escatológica, ou seja, essa palavra chamada parousia, essa volta iminente de Jesus, é uma igreja que, diante das perseguições, dificuldades, tem se esfriado. Então, esse perfil de um Jesus profeta, com também uma característica apocalíptica de reanunciar a essas igrejas a iminência da parousia, a urgência de se anunciar isso. Então faz mais sentido para Lucas pensar num Jesus profeta, porque o esfriamento escatológico vai gerando aí apostasia, apatia, vai gerando diversas atitudes por parte dessas igrejas paulinas que estão contrárias ao Evangelho. Por isso uma ênfase muito grande ao chamado ao arrependimento, à conversão. E o Jesus de Lucas é um Jesus profeta. Por isso a ênfase de que ele tem o Espírito sobre ele e ele é ungido para uma missão. E ele sinaliza isso com diversos sinais e ele anuncia, né, a iminência do reino de Deus e dá à igreja essa missão profética também. Só para vocês relembrarem, quem participou aí do minicurso de Lucas vai se lembrar, rapidamente eu vou passar esse esquema que nos ajuda a entender um pouco desse processo de formação dos evangelhos, né? Como Marcos é o primeiro evangelho, Marcos acaba se tornando uma espécie de fonte para os demais evangelhos. E há um exercício constante na teologia, até para a gente fugir dessa ideia equivocada de que os 3 evangelhos, ou os 4 evangelhos são a narrativa, são iguais, e a gente vai perceber que eles são completamente diferentes, apesar de terem núcleos comuns, né, que é a memória de Jesus. Marcos acaba se tornando uma fonte, ou seja,
Mateus e Lucas têm Marcos como uma inspiração para a produção dos seus evangelhos. Por quê? Se você comparar Mateus e Lucas com Marcos, você vai perceber que todo o conteúdo de Marcos está diluído em Mateus e Lucas. Todo o conteúdo, praticamente 100% do conteúdo está diluído em Mateus e Lucas. Mas se você comparar Mateus e Lucas, você vai perceber que tem conteúdo comum em Mateus e Lucas que você não encontra em Marcos. A esse conteúdo, que são principalmente o ensino, o conteúdo do ensino de Jesus, você não encontra em Marcos. A esse conteúdo, a igreja chamou de fonte Q. Q é uma palavra alemã, que significa Quelle, e ela é traduzida pela palavra fonte, ou seja, Q é a abreviação da palavra Quelle, que significa fonte. É uma palavra alemã. Como foi um conceito cunhado pela teologia alemã, ficou com a nomenclatura da linguagem alemã. Então, você tem um conteúdo em Mateus e Lucas que você não encontra em Marcos. Agora, se você comparar Mateus e Lucas, você vai ver o quê? Tem coisa que só tem em Mateus. Você não acha em Lucas, você não acha em Marcos, você não acha em João. Aí a gente chama de P, no sentido de particular. É uma fonte particular de Mateus, e a mesma coisa vale para Lucas. Tem coisas que só Lucas tem. E aí você chama de fonte P. Então é um pequeno esquema apenas para a gente entender um pouco do processo de formação. Com relação aos escritos joaninos, nós temos aí já um contexto parecido inicialmente com o de Mateus, porque João está em diálogo, em conflito com o judaísmo, mas a diferença é que o Evangelho de Mateus, que tem um judaísmo em ascensão, João já lida com o judaísmo mais consolidado. E a ruptura começada em Mateus, ela já está bem consolidada nos escritos joaninos. E aí a gente tem indícios de cristãos sendo expulsos das sinagogas judaicas e Jesus apresentado também como um novo Moisés, e uma espécie de profeta também. Porque ele é enviado, ele faz sinais, ele fala em nome do Pai que o enviou. Jesus ele é maior do que Moisés, ele é maior do que Abraão. Ele substitui elementos fundamentais para a tradição judaica. O próprio Moisés, Abraão, Jesus ele é maior do que o templo, Jesus ele é maior do que a lei, e ele proporciona uma espécie de novo êxodo. E com relação aí ao mundo grego-romano, porque João também lida com o contexto externo, dentro dessas filosofias gregas, persas, a questão desse embate com relação a Jesus não sendo humano de fato. Essa afirmativa aí a partir da gnose, do docetismo, de que Jesus é apenas um ser humano aparente. Ele é 100% espírito e ele tem apenas uma aparência humana. Por isso a afirmativa, já no primeiro capítulo de João, e isso vai ser consolidado nas cartas, de que Jesus veio em carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e isso se consolida também nas cartas joaninas, E com relação aí às cartas, nós temos alguns problemas de conflitos externos. Alguns conflitos internos, que vai causar diversos danos, divisão, partidarismos, divergência teológica, parte da comunidade continua afirmando que Jesus não veio em carne, até o ponto que possivelmente nós temos um racha nessas comunidades aí de tradição joanina. Nós temos uma menção na primeira carta, eles saíram de nós porque de fato não eram de nós. Então possivelmente um grupo abandona essa comunidade e tem um cisma. E com relação ao Apocalipse, que eu vinha dizendo para vocês, com esse gênero, um gênero literário, visionário, que o apocalíptico é aquele que vê as coisas na ótica de Deus, ele tem visões. Então, qual é a visão que João vê? João é levado para fora do plano humano, do plano natural. E qual é o plano natural? É um contexto de perseguição, apostasia, medo, martírio, diversas pessoas abandonando a fé, desistindo, seja por medo de perder a vida, medo de perder
dinheiro, medo de perder oportunidades comerciais. E aí João é levado ao céu, é levado nessa experiência apocalíptica, em que Jesus tira o véu e ele vê a ótica de Deus. E o que Deus mostra a João? Que os cavaleiros do Apocalipse, as bestas, o dragão, o anticristo, a Babilônia, né, que é a metáfora para Roma, os imperadores, ou seja, toda a força imperialista, toda a força humana, todo e qualquer império, toda e qualquer instituição humana que se levante com a aparência que vai vencer, será derrotado. Por quê? Porque o que João vê? João vê o Cordeiro no trono. Ele vê a vitória do Cordeiro consumada. Aquele que havia sido morto, ressuscitado, assentado no trono, com todo o poder nas mãos. Então João vê a vitória consumada do Cordeiro. E é isso que ele é chamado a comunicar. Olha, o que os nossos olhos naturais estão vendo é uma realidade, mas isso é uma realidade velada, porque a realidade que se tornará histórica no templo de Deus, esse Kairos, é a realidade de que a vitória consumada por Jesus, que nós vemos até então de forma espiritual, ela será consumada num determinado período. E aí é uma experiência apocalíptica, porque tem esse aspecto visionário, você tem uma visão, você tem uma experiência. E é um texto de forte esperança. É um texto que visa animar a igreja diante das perseguições na Ásia Menor e no final do primeiro século. E, por fim, as chamadas cartas universais, também chamadas cartas católicas, no sentido do significado dessa palavra católica, que é universal. Elas começam a surgir aí por volta do ano 70 e elas têm um caráter, elas têm esse nome, né, universais, porque diferente dessas cartas paulinas, direcionadas a uma igreja ou algumas igrejas ou pessoas, essas cartas têm uma finalidade universal. Elas não são dirigidas estritamente a uma comunidade ou a um grupo de comunidades, mas às igrejas cristãs espalhadas que já estão nesse período aí, depois do ano 70, buscando uma unidade diante das perseguições, da morte dos apóstolos, né? Elas vão buscando. E essas cartas são as cartas de Tiago, as duas cartas de Pedro e a carta de Judas, fechando então esse bloco do Novo Testamento, tá? Então são essas cartas com características. E uma informação interessante é que o último escrito do Novo Testamento é a segunda carta de Pedro. Se a primeira carta aos Tessalonicenses é o primeiro escrito que nós temos, o último escrito é a segunda carta de Pedro do Novo Testamento. Bom, então eu quero agora dar uma pausa para a gente abrir o espaço para as perguntas, né? E nós encerramos aqui então essa exposição e nós vamos então passar agora para o nosso tempo de perguntas, tá? E aí, se você tem alguma pergunta, eu gostaria que você pudesse colocar. Eu peço desculpa a vocês, porque eu acho que eu fui um pouco mais longo hoje, mas a gente precisava encerrar esse assunto, né? Para a gente não se complicar com o nosso calendário, tá? Então, eu peço desculpa aí, porque eu acho que eu estendi um pouquinho o nosso horário, tá bom? Então, se você tiver alguma pergunta, eu gostaria que você mandasse para nós e a gente vai conversando um pouquinho nesse tempo final aí que nos resta, tá? Então, por favor, se você tem aí alguma pergunta, você pode mandar para nós, tá? Eu vou olhar porque parece que já tem uma pergunta para nós aí. Deixa eu dar uma olhada aqui nas nossas perguntas. A Andréa está fazendo uma pergunta. Visto que Paulo não conhecia a igreja em Roma, quem teria fundado essa igreja? André, fato é que ninguém sabe. É muito difícil saber realmente quem havia fundado essa igreja de Roma, porque diante das perseguições, a gente tem aí a perseguição narrada em Atos capítulo 8, por conta do martírio de Estevão, há uma dispersão
muito grande de parte desses judeus que estão confessando Jesus como Messias. E vale lembrar que já no século 6 a.C., quando a Babilônia invade Jerusalém e deporta algumas pessoas, já havia acontecido essa chamada diáspora, em que a comunidade judaica vai se espalhando e se configurando, né, se instalando aí por todo o império. Então, à medida que a pregação de Jesus vai avançando, seja até mesmo dentro das sinagogas, que são essas instituições judaicas fora de Jerusalém, pessoas vão ouvindo. Então, a gente não sabe afirmar quem havia fundado a comunidade de Roma. O que a gente sabe é que ela vai se tornar uma comunidade muito forte, muito forte. E aí eu acho que entra um pouco da beleza do evangelho e da missão da igreja, porque a igreja também é sustentada, né, pelos anônimos, pelas anônimas, homens e mulheres que não foram lembrados por seus nomes, e a igreja não está presa também a esses grandes nomes, né? Paulo, Pedro, os apóstolos, mas diversas comunidades foram fundadas por pessoas comuns, homens e mulheres que não tinham nomes, os chamados anônimos, anônimas da fé. Então a gente não sabe dizer quem realmente havia fundado essa igreja. Tem uma pergunta aqui da Nancy, a Nancy está participando com a gente, tá? Um abraço para você, Nancy. Deixa eu só ver se parece que chegou uma pergunta no meu WhatsApp. Não chegou. Tem uma pergunta da Nancy, então, para nós, que é: como você vê essa perseguição constante ao povo judeu? Na história, vemos esse povo constantemente invadido, massacrado, escravizado, e o auge disso ocorreu na nossa era com o Holocausto. Como você acha que toda essa história pode ser uma representação da perseguição do mundo ao reino? De fato, há sim uma perseguição generalizada ao povo judeu, mas em questão, no período bíblico, nesse período narrado pela Bíblia, nós temos acesso a essa perseguição, e aí fica às vezes uma sensação em nós de que apenas o povo judeu sofreu, porque na verdade nós temos a narrativa do povo judeu. Mas todos esses impérios, os assírios, os babilônios, os persas, os gregos, macedônios, romanos, eles colocaram violência, eles perseguiram todos os povos. Não foi uma perseguição restritamente centralizada ao povo judeu. Então, isso não é uma particularidade do povo judeu. Nós temos essa sensação, às vezes, de que é um povo mais perseguido, porque, na verdade, a Bíblia narra a história desse povo. Então, se você buscar aí, a narrativa de outros povos, também a gente vai perceber que esses outros povos sofreram perseguição. E é claro, sim, que nós temos aí, já na modernidade, essa questão do Holocausto, e aí sim a gente tem, com certeza, questões políticas, religiosas, porque o povo judeu vai sim se tornar um povo forte, um povo representativo, até mesmo economicamente, e a gente vai perceber também que por trás do Holocausto há um discurso religioso, que foi usado no sentido de responsabilizar o povo judeu por assassinar Jesus, e isso legitimou aí de uma forma equivocada até a perseguição por conta do povo judeu. Mas, de certa forma, essa questão de perseguição, ela acaba sendo, sim, uma representação da perseguição contra o povo de Deus. Mas a gente precisa tomar um cuidado quando a gente fala de perseguição do povo de Deus, porque a realidade da perseguição, ela é uma realidade narrada em toda a Bíblia Sagrada. Seja no Antigo Testamento, com relação ao povo lá do Egito, saindo, né, o povo na questão do Êxodo, seja no povo na terra, e principalmente por questão da igreja. Há sim uma perseguição no sentido de que nós recebemos de Deus uma mensagem a proclamar,
que desafia a lógica implantada no nosso mundo. E ela vai se configurando de diversas formas, né, ao longo da história, mas, por exemplo, nós temos no nosso tempo algumas lógicas, a lógica do lucro, a lógica do eu, diversas lógicas que são contrárias ao reino de Deus. Então, quando alguém se propõe a anunciar a verdade do reino, anunciar a lógica do reino, a única coisa que ela deve esperar é a rejeição, é a perseguição. Porque nós estamos indo contra uma lógica implantada. E toda essa temática de animar os cristãos, animar as cristãs diante de perseguição, ela perpassa pelos textos bíblicos, porque a perseguição ela é constante e ela é uma realidade daquele que segue o reino de Deus. Agora, a gente não pode confundir, e aí eu estava conversando com a Leide aqui esses dias, a gente não pode confundir perseguição por causa do Evangelho ou confundir a nossa presença ou a nossa atuação equivocada. Por exemplo, um dia eu estava conversando com um pastor amigo meu, e ele estava reclamando e desabafando que os vizinhos da igreja dele estavam perseguindo a igreja dele. Porque as pessoas estavam chamando a polícia para a igreja dele. Por quê? Porque o som da igreja dele estava muito alto. Por conta de ensaios, de cultos, de programação, de vigília. E o som em questão de decibéis estava incomodando os vizinhos. E aí os vizinhos, na versão dele, os vizinhos estavam perseguindo a igreja dele porque ele estava proclamando a palavra e isso incomoda. E aí eu tentei carinhosamente, né, com jeito, dizer para ele que não, na minha perspectiva, ele não estava sendo perseguido, a igreja dele não estava sendo perseguida, a igreja dele estava sendo inconveniente. Porque, gente, cá para nós, ninguém aguenta som alto por muito tempo. E aí não é uma questão se é o boteco, se é a igreja, se é uma casa de show, se é um evento esportivo, se é o vizinho, né, sem noção, liga o carro na porta da sua casa, independente do conteúdo da mensagem, se é uma música que você gosta ou não. Humanamente falando, nós não suportamos um som alto por muito tempo. Então, na perspectiva desse pastor, o vizinho chamar a polícia porque o som estava alto era perseguição. Então, a gente precisa também tomar um cuidado até que ponto a perseguição, né, que vem contra nós, né, a retaliação, a resistência que nós temos, se ela é uma perseguição por conta da nossa fidelidade ao Evangelho, ou se é porque a gente é chato mesmo, sem noção. Então, a gente precisa dosar isso. Nós estamos sendo perseguidos porque nós andamos como Jesus e isso incomoda, nós falamos contra lógicas que matam, lógicas que desvalorizam o ser humano, lógicas que Jesus não aceita, lógicas que ofendem o Evangelho, ou porque nós somos pessoas chatas, que não sabemos nos comportar, que não sabemos nos colocar. Então, são essas pequenas coisas, né, que a gente precisa colocar, porque alguém resistir a você ou questionar você, isso não naturalmente representa uma perseguição. Então, eu acho que nesse tempo, principalmente do coronavírus, né, a gente tem visto por aí, as nossas mídias, né, elas estão cada vez mais acirradas, a gente precisa sempre fazer uma reflexão. Essa resistência que veio contra mim, essa fala que veio contra mim, é porque eu estou realmente alinhado com Jesus e, por ser luz, eu tenho incomodado as trevas, eu tenho jogado luz sobre realidades de morte, ou é porque eu estou sendo chato mesmo, sendo uma pessoa mal educada e inconveniente. Então, eu acho que a gente sempre tem que fazer essa definição e essa reflexão, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ok, André esclareceu, Nancy. Bom, eu não recebi nenhuma pergunta.
Deixa eu ver se no WhatsApp chegou. Não. Gente, então, nós estamos finalizando, né, a nossa aula. E eu só queria fazer aqui a divulgação de um evento que vai acontecer, que eu acho que vai somar bastante com relação a essas discussões. Eu queria compartilhar com vocês que no dia 27 de abril, acontecerá em parceria com o Instituto Teológico, o nosso Instituto Regional, um mini curso online chamado Entre Dois Testamentos. Esse mini curso vai conversar um pouco sobre esse período aí, chamado intertestamento, que é o período entre o Antigo e o Novo Testamento. Essa lacuna que a gente tem aí de quase 4 séculos, né, de história, de produção, muito importante. Então, dia 27 eu vou ministrar esse mini curso online, com parceria com o Instituto Teológico. Não é uma programação oficial da nossa igreja, mas eu estou oferecendo para você, caso você queira participar. Eu acho que vai ser uma oportunidade também muito rica aí da gente conversar sobre esse assunto também, que é muito importante para nós, tá bom? Então fica aí esse convite para você participar, e eu creio que vai ser um tempo muito bom também para nós, tá? Então, caso tenha interesse, você pode me procurar. Eu vou disponibilizar no grupo da igreja o link para inscrições, tá? E outras informações, tá bom? Gente, eu queria agradecer então a vocês e a gente encerrar com uma palavra de oração em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos, ó Deus, por essa manhã proveitosa de estudo, de capacitação. Obrigado, Deus, e que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos guarde e nos capacite. Que todo o conteúdo, Deus, explanado aqui, sirva para o nosso alimento espiritual, sirva, Deus, para a nossa vida, Deus, de leitura, para o nosso entendimento, Pai. Eu agradeço ao Senhor e te louvo em nome de Jesus. Amém. Gente, só lembrando que domingo que vem, em virtude da Páscoa, nós não teremos o nosso curso Fundamentos, como foi previamente colocado no nosso cronograma, tá? Mas, à noite eu entrarei em detalhes, nós teremos uma programação especial de Páscoa no domingo pela manhã. Então, que Deus abençoe você e até a próxima, em nome de Jesus.